Olá pessoal, tudo jóia? Eu espero que sim. Estamos aqui começando mais um semestre, um ano bastante confuso, atípico em todos os sentidos possíveis. Então começo desejando que todas as pessoas estejam bem. Estamos aqui para construir aqui mais um diálogo inicial a respeito da disciplina Educação e Diversidade. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco a respeito daquilo que coloca o professor Clodoaldo Meneghello Cardoso, da Unesp de Bauru, interior de São Paulo, Universidade Estadual em São Paulo, um artigo intitulado Fundamentos para uma Educação na Diversidade. É um texto bastante interessante, coloca assim, uma perspectiva mais geral a respeito dessa discussão, e eu entendi que veio muito a calhar aqui para o início dos nossos diálogos nesse semestre, a respeito dessa disciplina que está sendo oferecida pela primeira vez. Vocês são a primeira turma que enfrentam positivamente, espero eu, os diálogos oferecidos por essa disciplina. Então, a primeira coisa que surge no texto dele é um epígrafe do professor Paulo Freire, que é de maneira muito interessante colocada aqui pelo professor Clodoaldo em seu texto, e diz o seguinte, essa fração de um texto do Paulo Freire: eu me bato muito pela tolerância, que para mim é uma virtude, revolucionária até. Esta possibilidade de conviver com o diferente para poder brigar com o antagonista. O antagonista é diferente também, mas um diferente diferente. Talvez essa questão colocada aqui pelo genial Paulo Freire diga muito a respeito das questões que são de fato abordadas nessa educação para a diversidade ou na diversidade, como coloca o autor aqui examinado hoje. Abre perspectivas muito interessantes para a gente pensar as possibilidades em torno da discussão da diferença, do diálogo para e na diferença, para que possamos inclusive entender e efetivamente criar espaços e pontes em relação a tudo aquilo que existe nesse diverso mundo humano. Então, para além disso, dessa boa abertura com esse epígrafe, o professor Clodoaldo nos coloca algumas questões interessantes, pensando aí por que uma educação para a diversidade. Então, alguns pontinhos que ele destaca aí nos primeiros parágrafos, chamando atenção para a polêmica que ainda existe em torno desse tema, apesar dele não ser, absolutamente não é uma questão nova, é uma questão talvez enfrentada por nós há algum tempo. Já pensar a diversidade, pensar elementos como a discriminação, pensar em questões como a intolerância e a tolerância, pensar em questões como as desigualdades, essas não são questões novas, mas a discussão dessas questões todas a partir de novos entendimentos no campo da educação não necessariamente são tão antigos. E também não são tão novos, mas ainda tem uma série de obstáculos a percorrer ou a vencer para que, de fato, consigamos uma educação que consiga oferecer às pessoas um pleno direito em relação à vivência de sua própria diversidade. A ausência de conhecimento em profundidade muitas vezes acaba fornecendo elementos para que haja um debate pouquíssimo qualificado em torno dessa temática, infelizmente. A atualidade desse tema, eu coloquei que é permanente, de fato ele tem influenciado de maneira muito central uma série de questões que têm atravessado o nosso cotidiano nos dias do agora, tanto questões políticas, quanto questões da própria experiência social cotidiana, tem sofrido com relação a essa ausência de conhecimento a respeito da própria diversidade e do papel da educação com relação a ela, e essas confusões existentes aí, digamos, conceituais, mesmo por parte de profissionais da educação, em relação às diferenças existentes entre educação especial e educação inclusiva quando se vai debater a respeito da diversidade. Então, muitas vezes as pessoas entendem que o guarda-chuva maior para todas essas discussões seria a educação especial, quando, na verdade, a educação inclusiva é aquela que trabalha de maneira mais ampla as questões relativas aos processos de exclusão e de não reconhecimento da própria diversidade, incluindo, dentro de seu
âmbito de discussão a própria educação especial. Então essas também serão algumas das questões que nós discutiremos ao longo do semestre, assim é o desejo. O autor chama atenção então para a natural diversidade humana. Na primeira aula que nós tivemos, a gente já conversou um pouco a respeito disso. E, no entanto, isso contrasta com a recente percepção por parte da própria humanidade em relação à sua própria diversidade. A humanidade é diversa por natureza, mas ela demorou muito tempo para entender o caráter eminentemente natural de sua própria diversidade, né? É uma das dificuldades que nos impõe uma série de derrotas enquanto humanos, né? A dificuldade que nós ainda temos para lidar com a nossa própria diversidade, que é muitas vezes convertida por nós em desigualdade. Para discutir os caminhos dessa naturalização, né, de uma monocromia, digamos assim, etnocêntrica, que formam padrões, né, que gera ideias de semelhança, de igualdade, que são redutoras da própria realidade humana, o autor ele recorre à apresentação de um recurso literário bastante interessante, diga-se de passagem, como se fosse um conto, falando aí, né, de memórias de uma pessoa com idade aproximada de 60 anos, que revela, né, como a ideia da semelhança, especificamente, é naturalizada como avessa à diferença, ou avessa à diversidade, né, a partir de práticas sociais e da própria educação, né, que também pode ser entendida como prática social. Como a nossa aversão à diferença, à diversidade, uma construção social naturalizada, né, de maneira que a gente não consiga identificar dessa forma, inclusive. Um trechinho desse texto diz o seguinte, né, como se essa pessoa estivesse lembrando do seu processo de educação. Nesse mundo, a educação era muito preocupada com os valores. Em casa, meus pais sempre me aconselhavam, quando saía para a rua: meu filho, respeite os seus semelhantes. Seus semelhantes eram meus amigos. Na escola, a professora reforçava: meninos, aprendam a conviver com seus semelhantes, meus colegas. Por fim, na igreja, o padre pronunciava com gravidade o grande mandamento: ame o próximo como a ti mesmo. Os semelhantes de fato são isso, né? A ideia de que são os iguais. Não são os outros, não são os diferentes, né? Então se diz ali que a existência que deve ser de fato respeitada não é aquela diferente da sua, diferente da minha. É apenas aquela que é parecida, que se encaixa no mesmo padrão. As formas sociais acabam fazendo com que se naturalize, digamos assim, essa ordem, né? De que aquele que se parece com você é o que merece ser respeitado. Aquele que é o diferente, não, né? Então essa é uma questão muito importante e grave ao mesmo tempo, que deve ser, obviamente, pensada. Mas um trecho do texto diz o seguinte: estava tudo perfeito. Quem estava próximo de mim eram meus pais, meus irmãos, meus amigos, todos muito semelhantes a mim. Então eu amava sempre o meu semelhante. Este era o meu mundo. Eu sabia, claro, que existiam outros lugares, cidades, países longínquos para onde partiam os trens da estação. Porém, eu pensava, se os lugares fossem bons como o meu, certamente seriam bastante parecidos com o meu. Eu e meu mundo tínhamos uma grande identidade, né? E essa questão da identidade a partir da semelhança é um problema ainda recorrente, né? Mas obviamente que há uma diferença entre a realidade dessa personagem de 60 anos e a das gerações que vivem esse momento no qual nós conversamos, né? Existe uma diferença, né, entre essas conjunturas passadas de poucas revelações ou de pouco acesso às informações sobre outras realidades humanas e outras experiências humanas, a vida, as formas de ser e estar no mundo, do que nos dias de hoje, né? Que as comunicações estão, obviamente, aceleradas e há bastante acesso, às vezes não qualificado, mas há bastante acesso a informações de outras realidades tantas, né? Então o recurso utilizado pelo autor se apresenta como uma boa representação lúdica
de como o etnocentrismo é naturalizado dentro do processo de compartilhamento de saberes que nós costumamos chamar de educação, especialmente no que se refere às gerações anteriores, aquelas que almejam o protagonismo nesse tempo presente, né? De fato, o contrário, que pode ter sido a realidade vivenciada por muitas pessoas até meados ali do século XX, né? Ao contrário daquilo que aconteceu lá atrás, hoje a gente tem um processo de aceleração das tecnologias da comunicação e informação, aliás, que se desenvolveram desde então, né? Então a gente tem, por exemplo, primeiro o rádio, que depois cede espaço à TV, cede ao cinema, que cede à TV, e a gente chega até a internet hoje. O compartilhamento de informações e mesmo de imagens de outras realidades, obviamente, se intensificam de maneira exponencial, né? E isso tem ampliado as possibilidades de acesso a diversos outros mundos que não apenas o meu, né? O particular, o da semelhança como da história colocada aí no texto do professor Clodoaldo. Como afirma ele, o autor, antes do processo de globalização dos meios de comunicação, havia uma representação de humanidade que era bastante homogênea e definida, construída ideologicamente no processo histórico ocidental. O Ocidente fala de si para si, mas fala de si para os outros também. Não sei se vocês conseguem me entender, mas vende-se uma ideia de humanidade que não é plural. Vende-se uma ideia de humanidade que está centrada em um determinado modelo civilizatório. E, mais uma vez, obviamente, isso é um problema dos mais sérios. As mudanças pelas quais as formas de comunicação passaram levaram, portanto, à ampliação dos processos de reconhecimento entre os próprios seres humanos. Isso não significa, de outro lado, que foi tudo fácil, né? Que se amplia as possibilidades de acesso e, olha, nossa, vou reconhecer a diferença. Isso pode levar à ampliação de problemas também, né? Mesmo aí com esses mundos diferentes que passaram a se encontrar de maneira mais evidente e acelerada. Eles estão se encontrando, na verdade, na perspectiva histórica, desde o século XVI, que é o momento em que o mundo se amplia, né, em termos de conhecimento a respeito de si, mas ao mesmo tempo o tempo se acelera, etc. É um processo longo e extremamente complexo, que vai levar até os nossos dias agora. E essa aceleração de encontro das diferenças, por outro lado, também amplificou em generosa medida e com muita frequência, infelizmente, a dificuldade de se compreender o diferente e a sua própria diferença, né? Isso não facilitou necessariamente o caminho para todos nós. Os processos de homogeneização da ideia de humano ainda ressoam, faltou um M aqui, fortemente em um mundo que se quer todo conectado a partir daquilo que a gente costuma chamar hoje de globalização. Daí, né, por conta disso, a centralidade, né, de a educação compreender qual é o papel dela nesse processo. E um papel, né, de fato importantíssimo, para que um equilíbrio possível, um dia, quem sabe, espero muito, ele seja alcançado finalmente. Então, diz o nosso autor, a educação centrada apenas no respeito e boa convivência com o semelhante a nós mesmos, ou seja, centrada na identidade, soa cada vez mais estranha num mundo em que o próximo é, muitas vezes, completamente diferente de nós. Então, essa educação tradicionalmente apegada às padronizações ou normalizações, ela deve ser finalmente superada, a bem de todos nós. Obviamente que a sobrevivência de práticas educacionais ainda tão arraigadas à ideia da semelhança representa um entrave para o alcance do necessário equilíbrio, como já dito, em um mundo de muitos mundos, um mundo de muitos humanos, um mundo de tantas experiências. Diz nosso autor que a educação de valores na cultura da diversidade é bem mais complexa do que aquela fundada numa visão homogênea do mundo. O próprio conceito de convivência na diversidade tem sentidos diferentes, né? Sentidos ideológicos, por exemplo, e exigem conhecimento e posicionamento do educador consciente. O educador ele deve entender esses processos, ele deve reconhecer esses processos, ele deve dominar os conceitos. Então, muitas vezes, ao longo do curso de pedagogia, por exemplo, se discute, olha, me dá uma receita.
para saber lidar com isso. As receitas, elas só ocorrem não por conta da experiência, né? Primeiro que eu não acredito na receita, mas o conhecimento, o fazer, ele só, de fato, é materializável a partir do pensamento, né, da análise, da reflexão, principalmente a respeito de um determinado problema, de uma determinada questão. A gente precisa dessa reflexão e do conhecimento conceitual para construir a prática e para chegar ao ponto de equilíbrio, que é a praxis. Portanto, pensar muitas vezes em receitas prontinhas, como se a gente fosse assar um bolo, né, pode nos levar a uma série de problemas. Há muitas receitas disponíveis por aí, mas elas são todas homogeneizadoras. Então a gente dá um passo para trás, nesse sentido. Se eu pegar uma receita e não pensar, né, seres humanos não são ingredientes para se fazer um alimento, um bolo, um doce, um biscoito, qualquer coisa nesse sentido. Se eu partir do pressuposto que juntando apenas ingredientes eu vou ter um bom resultado, eu diminuo também o papel das pessoas como isso, pessoas, né? E elimino também a sua própria diversidade. O autor tece então alguns questionamentos interessantes a respeito de todo esse processo. Será que realmente deve-se respeitar toda e qualquer diversidade cultural? Né? Muitas vezes as palavras estão na moda, os termos estão na moda, mas é necessário conhecer a essência disso. Será que está valendo tudo em nome da diversidade, em todos os sentidos? Né? Pensando em profundidade, tudo é válido? É possível cada um viver na sua, num mundo estreitado pela globalização? Qual é o limite da tolerância? Existe limite para ela, de fato? Será que uma parte das diferenças humanas não são decorrentes de uma história de exploração e de uma cultura sobre a outra? Ao respeitar certas diversidades sociais, não estamos aceitando as desigualdades causadas por uma sociedade e estruturas eminentemente opressivas? Como trabalhar na educação a relação dialética entre diversidade e desigualdade? Notem, todos os questionamentos, eles são, né, questões que dizem respeito ao domínio da essência dos conceitos também. E por que ele faz esse tipo de indagação? Como faz também a professora Rosa, que eu não me lembro agora o sobrenome, mas uma palestra, certa vez eu assistindo, ouvindo as palavras dela, dizendo que muitas vezes os professores têm boas intenções, mas quando erram conceitualmente, acabam gerando prejuízos grandes. Ou seja, é necessário entender do ponto de vista teórico-metodológico o que se quer fazer e o que se deve fazer, né? Para inclusive tecer bons diagnósticos a respeito das realidades com as quais nós dialogamos. Então o autor chama atenção para isso. Então, filho de humano não nasce humano pronto. Né? Ao contrário daquele ditado, filho de peixe, peixinho é. O peixe nasce e já sai nadando. Seres humanos são seres humanos porque eles são forjados no contato com outros seres humanos. Eles necessitam de aprendizado para assim serem entendidos, se entenderem como humanos, aliás. Se entender como humano requer um aprendizado, requer interação social, requer, né, uma série de processos de recepção e de compartilhamento de saberes. O papel da educação disso, dentro dos aspectos formais e não formais, é gigantesco, como vocês devem, né, como alunos do último período de pedagogia, dominar perfeitamente. Sabidamente aí, em diferença aos outros animais, os humanos possuem, portanto, individualidade, que é centrada no acúmulo de experiências e saberes, longe da naturalização de simples instintos. Nós não agimos, ou pelo menos não deveríamos agir, por instinto. A gente não sabe automaticamente as coisas, o que fazer. Né? A gente não pode ser reduzido a uma previsibilidade que se quer universalizada. Indivíduos, grupos, sociedades construíram ao longo do tempo, portanto, as suas próprias interpretações dos desafios da realidade. Uma coisa que é comum a todos os grupos, sociedades, civilizações humanas. Né? Cada uma interpretou a realidade de uma maneira, buscou uma interpretação da realidade. Né? Então, essa ausência de programação é uma qualidade humana, é aquilo que nos torna diversos e aquilo que nos torna unos.
mais uma vez lembrando lá das questões colocadas pelo Edgar Morin na primeira discussão que nós tivemos. De outro lado, a existência de costumes, de valores, mesmo que diferentes, são características que nos unem, portanto, como disse agora há pouco. Não existe humanidade longe do ethos, longe do costume, longe da cultura, que é transformada no tempo ou é costurada através do tempo. Assim, o autor indica que a preocupação primordial de uma educação para a diversidade deve ser justamente a discussão sobre valores construídos pela humanidade em sua variedade. No caso, interessa o reconhecimento de tais valores a fim de que se construa diálogos voltados para a tolerância e a ética. Né? A ética, inclusive, como um dos instrumentos que dá, né, um limite necessário ao exercício de nossa moralidade para que a gente reconheça as outras moralidades, aos nossos costumes para que a gente reconheça os outros costumes, se aproxime, dialogue, compreenda, tolere aquele que é diferente. Nesse sentido, são indicados como valores centrais para a educação para a diversidade esses pares, né, ou essas questões, tolerância versus intolerância, a existência dos preconceitos que podem se converter em uma série de problemas, como atos excludentes ou discriminatórios, diversidade, identidade e desigualdade, liberdade, igualdade, inclusão, exclusão, cidadania, paz. São as questões conceituais, inclusive, que são, né, tomadas pelo autor nos trechos mais, digamos assim, finais do seu texto, em termos de uma discussão propriamente conceitual. Né? E chama-se atenção, então, para questões teóricas relacionadas a essa temática, muitas vezes relativas à pluralidade de interpretações possíveis de viés que é histórico e ideológico, né? E os seus significados atuais, que muitas vezes, né, não são apreendidos pelos educadores de maneira profunda, digamos assim, de forma a conseguir construir as práticas educativas que solucionem as questões do presente. Questões como liberdade, como cidadania, como justiça e paz, direitos humanos ou dignidade humana. São temas centrais para o debate de hoje, muitas vezes, infelizmente, fulanizados, ou seja, não reconhecidos em sua essência primordial por parte dos próprios educadores. Obviamente que a gente tem que conseguir entender essas questões e buscar aí a realização de um diálogo que não nos afaste ainda mais das pessoas. O papel do educador é de tradutor, né, dessas questões, né, de forma que as pessoas possam compreendê-las de maneira evidente, de maneira tranquila. Né? Obviamente que o espaço da sala de aula não deve ser um campo de discussão teórica acadêmica, como é, no caso, a graduação. Nem a graduação precisa ser assim o tempo inteiro. Mas a gente precisa pensar na necessidade de compreender, dominar e dialogar com os conceitos. O caráter dualista e maniqueísta da tradição educacional mais longeva, mais antiga, impede o reconhecimento das diferenças e mesmo a interpretação do mundo contemporâneo. É aquela educação ainda presa à semelhança, a ideia da semelhança. Faça igual para todo mundo. Né? Não distingo o meu aluno dentro da sala de aula. Todos para mim são iguais, eu gosto de todos do mesmo jeito. É uma, né, atitude planificadora, homogeneizadora, ou linearizante das questões relativas à educação, quando todas as pessoas elas têm necessidades que são obviamente suas, capacidades que são obviamente suas, experiências que são suas, mesmo que em grande medida compartilhadas com outras. Então, quando se diz isso, né, achando que, olha, isso é bom, né, na verdade, pode-se executar aí uma série de erros, que vão ter, obviamente, ali, ao longo do tempo, o chamado efeito bola de neve. Né? Por outro lado, apenas falar de tolerância, inclusão, paz, se não houver, de fato, né, um entendimento do que isso significa, né? Se de fato não forem acompanhadas ou imersas em práticas educativas reflexivas e libertadoras, isso não vai servir de nada. Né? Não vai nos levar ao bom lugar.
O autor chama atenção ainda para a necessidade dos educadores dominarem os conceitos, como já dito, no âmbito da educação para a diversidade, iniciando aí uma discussão a respeito dos conceitos de tolerância e intolerância. E ele acaba chamando atenção, no primeiro instante, para o nascimento do conceito de tolerância ali no século XVI, especificamente dentro da tradição ocidental, daquilo que a Marilena Chauí chama de Ocidente Europeu, em meio ao início do processo de mundialização ou globalização, né? O início desse processo de contato entre os diversos mundos, a partir ali do século XVI. O autor menciona a presença da ideia de tolerância como força mediadora de conflitos religiosos, em primeiro instante, entre católicos e protestantes, lá no século XVII, bem como sua ampliação a partir do debate iluminista, no século seguinte, e nesse caso específico, né, como uma possibilidade de se suportar os desvios da norma civilizatória ocidental. Então não é uma tolerância que a gente possa entender como, olha, o reconhecimento positivo da diferença, mas do reconhecimento da diferença em termos hierarquizadores, inclusive. Olha, eu tolero, mas é pior do que eu, pior do que nós, né? Isso aí não é bom não, mas, né, tem lá o seu direito de estar aqui. Coisas nesse sentido, obviamente, colocam aí riscos aquele que é tido como o diferente. Né? Então, note que esses primeiros passos do conceito são, então, absolutamente euro- e etnocêntricos, derivados de preconceitos dirigidos aos povos que foram conquistados pelos europeus nesse tempo. Pensemos aí no período entre os séculos XVI e XIX, mais especificamente, ou entre os séculos XVI e XX, pensando aí no final dos processos de colonização, apenas nos anos 1960 para muitos deles, na Ásia e na África, por exemplo, né, cujas culturas deveriam ser apenas toleradas, ou seja, suportar com paciência aquilo que é desagradável, injusto e defeituoso. Há uma série de problemas decorrentes desse tipo de perspectiva, né? Há uma série de efeitos, de reflexos ainda vivenciados por nós por conta desse mesmo processo, inclusive. Ao invés do reconhecimento natural de todas as culturas, há, portanto, um processo de hierarquização entre as culturas, dizendo qual que é boa, qual que é ruim, levando aquelas que são consideradas ruins por parte desse pequeno grupo de perspectiva ocidental, né? Muitas vezes se trabalha pela eliminação dessas culturas tidas como ruins, inadequadas, não civilizadas, ou pela transformação delas em outra coisa. Muitas vezes esse processo de eliminação, de transformação, acaba eliminando as pessoas, né? Não só as suas formas de pensar, suas formas de ser e estar. O estar, né, desaparece. Né? As pessoas são levadas a uma morte literal dentro desse processo. Um primeiro sentido positivo para a tolerância surgiu, conforme o autor, com a tradição liberal, em tese propensa a apontar a necessidade do respeito às diferenças pela primeira vez. No entanto, o autor também reconhece determinadas armadilhas semânticas relacionadas a esse, né, conceito de tolerância do liberalismo. E ele diz o seguinte para nós: a tolerância liberal não seria uma atitude camuflada, né, ele questiona, em que o dominador aceita a cultura do diferente, daquele que é o dominado, em seus aspectos aparentes e visuais, tais como vestuário, alimentação, manifestações artísticas, mas lhe impõe um modelo econômico e de valores que lhe priva da sua real autonomia. É um questionamento que ele faz, né? Que é muito interessante para se pensar, ou seja, pela primeira vez se diz assim, não, vamos reconhecer as diferenças. Mas será que esse processo de reconhecimento, de fato, dota a diferença de direitos? Ou é, de fato, uma estratégia engendrada no sentido de plenamente conseguir executar determinadas modalidades de dominação e exclusão? Então ele pensa também como essas questões podem ter reflexo direto no âmbito da educação, como a educação ela pode agir no sentido de perpetuar experiências nesse sentido. Então o questionamento que ele faz é muito pertinente, no meu entender. Nesse ponto é necessário reconhecer como essas tais armadilhas se apresentam no campo da educação, portanto, especialmente nas oportunidades em que diferentes culturas são representadas, seja nas aulas ou mesmo nas tradicionais feiras culturais, de maneira absolutamente estereotipada
hierarquizada em relação à tradição ocidental. Então, isso muitas vezes acontece. Vamos dar vazão à diferença. Então, estamos no mês de novembro, no dia da consciência negra, as escolas fariam, né? Talvez façam agora virtualmente, feiras, exposições, coloquem em jogo seus projetos, mesmo em outras efemérides, tais como o Dia do Índio, no mês de abril, etc., mas muitas vezes se reproduzem apenas os estereótipos. Não se dá voz à própria diferença. Não se concede oportunidade para aquelas pessoas identificadas como diferentes para que elas falem de si. E não se busca, antes de qualquer coisa, a compreensão de fato dessa diferença e dos diferentes. Ou seja, só se reproduzem estereótipos. Então, no caso do Dia do Índio, por exemplo, eu já falei isso várias vezes na disciplina de Fundamentos em Metodologias do Ensino de História, por exemplo, que é muito comum nós ainda convivermos com os processos de tá difícil a palavra. De conjugar os estereótipos em relação aos povos indígenas, eliminando, por exemplo, a sua multiplicidade. Estereotipação. Eu acho que é isso. Enfim, mas tornamos algo que é múltiplo, que é realmente variado, em uma única coisa, em uma única imagem. E essa única imagem, muitas vezes, pode estar ligada a determinados estereótipos que nem são de origem nacional. Né? Quando estudante há muitos anos, há muitas décadas, no ensino fundamental, eu já cheguei a colorir índios que tinham eram fruto de uma representação, de uma ideia que sequer era sul-americana. De onde vem isso? Né? Então, nesses dias, só para fechar logo um parênteses, eu estou estudando um jogo, que é o Age of Empires, e a terceira versão, que é a definitiva. Assim, pelo menos, a empresa que fez o jogo considera. E uma coisa interessante no jogo, assim, que eu estou estudando o discurso da história no jogo, né, nessa edição, né, no Age of Empires 3, edição definitiva. E uma das questões assim, que o texto do jogo coloca é um reconhecimento dos problemas relativos às leituras sobre a diversidade cultural nas versões anteriores. E que a partir disso, né, a partir das críticas que foram colocadas especialmente pelos povos indígenas norte-americanos, que eles procuraram rever os conceitos com os quais eles lidaram na formulação do jogo e na construção das narrativas e chamaram para esse trabalho consultores indígenas. Então, por exemplo, né, esse jogo pode ser usado, né, como instrumento de educação no ensino de história, especialmente no Fundamental 2 e no ensino médio, e talvez essa versão definitiva, ou edição definitiva, como diz a empresa responsável pelo jogo, possibilite ali uma compreensão muito maior do que podem representar os processos históricos e também aquelas diferentes culturas que são retratadas no jogo. Parênteses fechado. Note-se que, ao contrário do que ainda ocorre, né, a simples menção à diferença não significa, portanto, necessariamente um exercício de tolerância. Então, você pode falar de tolerância, de diferença e exercer a homogeneização, exercer ali um preconceito que muitas vezes se dissimula. Né? A menção, portanto, equivocada de diferença, ela pode, por outro lado, se apresentar como nova modalidade simulada da intolerância. Isso é péssimo. Né? Quantas vezes, pensem aí, para a gente discutir, isso ocorreu na experiência escolar de vocês ou que vocês tenham tomado nota recentemente? Em termos evidentemente progressistas, a tolerância se apresenta a partir da oportunidade de se reconhecer e dar voz à diferença e aos diferentes, e não, né, criar uma interpretação a respeito deles sem a possibilidade deles se manifestarem a respeito de si. E o autor coloca para a gente alguns sentidos progressistas em relação a esse conceito da tolerância. Primeiro, atitude de reconhecimento na teoria e na prática do outro como outro e de respeito mútuo às diferenças. Reconhecimento da diversidade cultural, contrapondo-se à hegemonia de uma cultura que domina e marginaliza as outras.
resistência a tudo aquilo que provoca opressões e desigualdades sociais, ação solidária na superação das desigualdades sociais, num processo contínuo de libertação, valorização da diversidade cultural, a partir da consciência clara do valor da própria identidade e de seus limites, capacidade de cooperação para alcançar objetivos comuns. 6 pontos importantes para se pensar. Ainda quanto às armadilhas da tolerância liberal, um autor fundamental, que é o Herbert Marcuse, em seu texto Tolerância Repressiva, teceu uma interessante indagação, traduzida aqui pelo autor. Em que sentido deve-se entender a tolerância no mundo não só de diferentes, mas também de desiguais, de dominadores e de dominados? Marcuse ele chama atenção para algo que de fato é interessante. É possível tolerar tudo? Inclusive a dominação, a desigualdade, os processos de exclusão? Então essa crítica tecida por ele chama atenção para a necessidade de identificar, de maneira crítica e reflexiva, a maneira como as diferenças são muitas vezes convertidas em desigualdades. Elas não podem ser convertidas em desigualdade, nem em processo de exclusão. Sendo assim, portanto, sinônimos de opressão, de omissão e de violência. Outro autor fundamental, o italiano Norberto Bobbio, também chama atenção para a necessidade de se perceber a dualidade entre tolerância e intolerância, indicando ali a existência de tipos diferentes de tolerância. Uma tolerância que ele chamou de boa e outra que ele chamou de ruim. E que compete de maneira cruzada. Uma tolerância boa contra uma intolerância ruim, uma tolerância ruim contra uma intolerância boa. E o autor aqui ele apresenta para a gente essa ideia. Por exemplo, a tolerância boa, ela defende a liberdade, o respeito à diferença, às diferenças e convivência na diversidade. Uma tolerância ruim, cruza-se com a intolerância, Ela se opõe à intolerância. Ela atravessa esse caminho aqui. A tolerância, ruim é aquela que, por exemplo, ela acaba, no fim das contas, tolerando a intolerância. A gente tem aqui a intolerância boa, por exemplo, que diz para nós o seguinte: indignação, rejeição e combate à opressão e às desigualdades. Ela, portanto, combate a tolerância ruim. Indiferenciação ao outro, a situação de opressão e as desigualdades. Se tolera aquilo que é ruim. Aí eu devo ser intolerante com essa tolerância. De outro lado, a intolerância ruim é aquela atitude que gera discriminação, preconceito, exclusão e opressão, E eu não posso tolerá-la. Correto? Essa é uma questão interessante para ser pensado, que também pode ser aqui relativa a um outro patamar, diferente um pouquinho nessa questão do Norberto Bobbio, já pulando para cá, que é o paradoxo da tolerância colocada pelo Karl Popper, que tem essa imagem que traduz bem a ideia do Karl Popper, que vocês possivelmente já podem ter observado na internet, por exemplo, muitas vezes reproduzido. Uma sociedade tolerante deve tolerar a intolerância, por exemplo? É uma grande interrogação. Então, o exemplo do Karl Popper é a experiência totalitarista, o nazismo. Então, o nazista vai dizer: não quer mais tolerância? Respeite minhas ideias. Eu tenho que ser tolerante às ideias que são intolerantes com relação à própria diversidade, à própria realidade, à própria natureza humana? A resposta, obviamente, segundo Karl Popper, é sempre não. Eu não posso ser tolerante com isso. É um paradoxo, mas a tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da própria tolerância. Então, quando estendemos a tolerância para aqueles que não toleram abertamente, os tolerantes podem acabar sendo destruídos e a tolerância vai junto com eles. Então, menciona-se aqui o processo histórico alemão especificamente. Se tolera o intolerante acaba com os tolerantes. Qualquer movimento pregando intolerância, a perseguição deve ser
considerado ilegal para Karl Popper. Por mais paradoxal que seja defender a tolerância, né? Que seja, defender a tolerância exige não tolerar o intolerante. Então, esse paradoxo de Popper, somada à questão colocada por Norberto Bobbio, são interessantes para a gente pensar. E em outro conceito trabalhado pelo autor é o conceito de preconceito. E uma definição rápida e clássica: preconceito é um conceito formado antecipadamente, sem maiores conhecimentos dos fatos. Trata-se, portanto, de uma ideia construída sem fundamento. Os gregos também chamaram isso de doxa, que pode ter como tradução possível opinião. Opinião não é conhecimento. A chamada opinião pode ser também um preconceito, né? Pensando nesse sentido. Mas existem outros, para além dessa definição mais clássica. Preconceito não é simplesmente um sentimento de estranhamento diante de quem parece muito diferente de nós. É possível que se tenha, diante do diferente, uma reação de afastamento e até mesmo de defesa ou de violência. O que é estranho potencialmente nos ameaça e gera reações, que muitas vezes pode levar a efeitos danosos, não àquela pessoa que é julgada como diferente ou ameaçadora, mas a toda a sociedade de maneira geral. O preconceito expressa-se em juízo de valor que considera o outro ou um grupo como inferior a nós, em algum aspecto, seja ele físico, moral, social ou intelectual. Né? Isso é tão presente na nossa realidade, infelizmente. Na relação de intolerância, o outro não é considerado verdadeiramente um outro, e sim um alguém semelhante, porém inferior, um desvio à norma, uma cópia imperfeita de um modelo único na metafísica ocidental. E isso passa a justificar a exclusão, a dominação, a exploração, o extermínio do outro. Né? Vira, de fato, a desculpa universal para se eliminar o outro, para subjugar o outro, para não permitir ao outro a experiência de viver os direitos, por exemplo. É uma coisa extremamente presente entre nós. A insistente e antiga padronização cultural ocidental é uma das mais fortes origens dos preconceitos ainda vigentes entre nós, especialmente dedicados a identificar e excluir aquelas pessoas tidas por fora do padrão ou fora da norma vigente. A tradição padronizadora ocidental, com origem lá na metafísica dos gregos, sofreu forte crítica a partir da filosofia do século XIX, principalmente, e ali especialmente a partir das obras de Karl Marx, né, que considera ali os padrões como manifestação dos grupos dominantes, do Nietzsche, o padrão e as verdades absolutas como tentativa de limitar a própria natureza humana, e por fim, aí, já no século XX, Jean-Paul Sartre, que considera a existência humana não uma pré-determinação da natureza, né, mas algo que deve ser entendido como uma existência que sempre precede a essência, porque a essência é resultado do processo de conhecimento, de construção do conhecimento que só se dá a partir do contato entre seres humanos. Ou, tentando traduzir de outra maneira, a ideia de que seres humanos são pré-determinados de uma forma natural, por exemplo, é estranha ao processo de formação das nossas próprias ideias, que tornam-se inclusive as nossas essências e que só são possíveis a partir do contato social, a partir da educação, por exemplo. Se a gente entende que os seres humanos são pré-programados, né, que são robozinhos que nascem, aquela história lá, é filho de humano, humano não é. Ao contrário daquele negócio, filho de peixe, peixinho é. Né? Ou seja, nós não nascemos programados com o instinto prontinho para fazer as coisas de determinado jeito. Nós aprendemos, ensinamos, reaprendemos, conhecemos, reconhecemos. Isso nos faz sermos, de fato, humanos. Então, Sartre ele coloca algo que é essencial para pensar essas questões. Preconceitos podem beber nessa ideia de que filho de peixe, peixinho é. Né? Ou seja, se o pai do fulano, se o avô do fulano for daquele jeito, ele vai ser também.
uma questão fundada no determinismo biológico ou no racialismo ou na eugenia, fundados ali no século XIX, ganharam tanta força no século XX, levaram milhões de pessoas à morte, cujos reflexos ainda são experimentados por nós em pleno século XXI, diga-se de passagem. Né? Essa é uma questão que a gente precisa pensar também. Assim, a filosofia contemporânea abriu caminho para o reconhecimento da diversidade, para além das padronizações metafísicas da tradição ocidental. E, no caso da educação, os caminhos tradicionais, carregados de certezas e padrões absolutos, né, vai ser de tal jeito, isso gera as ideias de aprovação e reprovação, por exemplo, quem é inteligente, quem é incapaz e quem não é, sofreu severas críticas, sem, no entanto, desaparecer completamente. A gente ainda enfrenta hoje uma série de questões que são tributárias dessa educação tradicional, carregada de preconceitos literais a respeito das pessoas. O século XXI, segundo o autor, iniciou-se com um grande desafio no campo da ética, que era o quê? Construir coletivamente projetos educacionais com novos padrões, não mais metafísicos, mas construídos historicamente e legitimados em processos democráticos e igualitários. É um desafio que nós ainda enfrentamos nessa segunda década do século XXI. Né? São questões ainda não resolvidas por nós. Questões relativas aos conceitos de diversidade e desigualdade também tratados pelo autor. Ao contrário da diversidade, a desigualdade ela não é uma condição natural humana, não é inerente à existência humana, mas ela é fruto da experiência humana. Infelizmente, nós somos os inventores da desigualdade. Se não somos os inventores da diferença, nós somos os inventores da desigualdade. A desigualdade é um fruto dos processos sociais de exclusão, né? E se apresenta aí como antítese algumas das premissas que tentam, né, pensar aí a possibilidade de equilíbrio existencial humano, tais como a igualdade formal ali, nascida no humanismo entre os séculos 17 e 18, mas que tem uma série de questões mal resolvidas. Conceitualmente mesmo, o autor cita algumas dessas questões. Ali entre o século 18 e 20, o princípio da dignidade humana ele avançou especialmente no sentido de universalizar os direitos, né, e reconhecer os processos excludentes como uma questão a ser combatida, a ser solucionada, né, não podendo ser eminentemente compreendidos como sinônimos das diferenças. As diferenças elas não são problemas para a existência humana. Mas, quando elas são convertidas nos processos de desigualdade, elas são problemas causados por nós, humanos. Então, o autor coloca, né, como as tradições elas podem pensar de fato essas questões, as tradições filosófico-ideológicas, né, e no caso ele coloca dois opositores, a tradição liberal conservadora e a tradição histórico-social progressista, a maneira como elas encaram essas questões relativas à desigualdade, especificamente sua relação com a diversidade, dizendo, por exemplo, na tradição liberal, né, e conservadora, nessa posição de desigualdades sociais tem como causas principais as diferenças individuais e não aquelas que são estruturais, ou seja, condições da vida social, boas ou más, são fruto da inteligência, do esforço, da vontade ou dedicação pessoal, e essas diferenças pessoais são naturais. Uma perspectiva extremamente limitada no meu entendimento, né? Porque atribui aos indivíduos e não aos processos sociais o estado de coisas nos quais eles são inseridos. Uma questão bastante, no meu entendimento, limitada. E de outro lado, né, nessa perspectiva histórico-social progressista, nessa posição a causa principal das desigualdades é explicada historicamente pela dominação, pela exploração ocorrida entre os povos e classes sociais. E até mesmo certas diferenças pessoais de personalidade e comportamento podem ser determinadas em parte pelas condições sociais vigentes em um determinado contexto. De outro lado, a gente tem questões relativas à implicação dessas diferenças conceituais no campo da educação. Primeiro, a educação liberal, onde os conceitos de diversidade, desigualdade e diferenças pessoais são vistos como realidades absolutamente isoladas. Uma maior igualdade social somente ocorreria com a educação centrada no desenvolvimento das competências intelectuais, funcionais e morais do indivíduo, né? Pegar um por um.
E, de outro lado, o posicionamento histórico crítico parte da ideia de que os conceitos se interrelacionam e, portanto, devem ser tratados conjuntamente. Assim, além do desenvolvimento das competências que são pessoais, individuais, a educação pode e deve preparar o indivíduo para atuar coletivamente, ele não vive só no mundo, visando as mudanças nas estruturas sociais que causam a exploração e a exclusão de muitas pessoas. Ou seja, pensar a sua vivência sistêmica e não apenas a sua vivência isolada. A gente não vive só no mundo. De outro lado, a gente tem aqui os conceitos de liberdade e igualdade. Então, a tradição liberal, mais uma vez, compreende que o conceito de liberdade se refere ao pleno amparo do indivíduo em suas potencialidades existenciais, em detrimento das possibilidades de o Estado limitá-las, ou seja, o indivíduo deve ter direitos e o Estado tem limites com relação aos direitos do indivíduo. É um pensamento clássico que nasce primeiramente em 1776, no processo da Revolução Norte-Americana, reacende no processo revolucionário francês, por exemplo. Tais como as liberdades de expressão, a liberdade de criação, a liberdade política, a liberdade religiosa, a liberdade econômica. Todas essas questões são colocadas por essa tradição liberal. Nesse sentido, a igualdade se refere ao direito de acesso à liberdade em oposição às questões relativas ao poder exercido entre as pessoas e do Estado em relação às pessoas. O Estado é limitado em relação ao direito das pessoas. Não deve interferir na vida das pessoas. As pessoas devem ser livres. O que é curioso, só um rápido parênteses para nossa aula também não avançar a mais de uma hora, é que algumas pessoas muitas vezes se identificam com esses preceitos tidos como liberais e, no entanto, não defendem as liberdades individuais, que é uma grande contradição, no meu entendimento. Mas, enfim, reflexivamente, o autor aí critica esses conceitos em sua formalidade por desconsiderarem os processos de desigualdade que são construídos ao longo do tempo, relativos às mais variadas questões, impedindo a realização formal da vivência dos conceitos de liberdade e de igualdade que foram ambicionadas por esses valores burgueses dos séculos XVIII e XIX, por exemplo. E diz ele, a visão social somente se consegue realizar plenamente a liberdade em uma sociedade em que haja igualdade social, em que todos tenham condições de uma vida digna, tais como trabalho, condições econômicas, moradia, acesso a serviços de saúde, educação, cultura, lazer e tantas outras coisas que significam a existência humana. Ou seja, que não dependem do seu esforço individual. Enfim, a igualdade formal, ela pode ser desejada, mas infelizmente ela não é realizável por conta desses processos de exclusão, especialmente. De outro lado, temos aqui os conceitos de cidadania passiva e cidadania ativa. Correntemente a gente trabalha com a ideia de cidadania, mesmo aquela contemporaneamente tratada no âmbito educacional, é muito limitada a uma concepção que está ali enterrada entre a ideia de direitos e deveres, em que a pessoa, o cidadão, a cidadã, ela não é de fato o agente do processo político. Ela tem uma limitação entre direitos e deveres para agir politicamente. E pensando em política no sentido original da palavra, do conceito, em amplo sentido. O conceito de política é o cuidar da polis, é o cuidar de onde se mora, da sociedade na qual se vive. É uma postura que pode ser identificada, portanto, como cidadania passiva. O cidadão, ao invés de ser aquele que faz, é aquele que tem uma certa limitação em termos de seus direitos e mesmo da vivência de seus deveres. De outro lado, resgatando-se o sentido primordial da expressão cidadania, de origem grega, a cidadania aí é o direito e, ao mesmo tempo, o dever de intervenção do cidadão em sua realidade política, ou seja, nas questões relativas ao espaço em que se vive, que os gregos chamavam de polis. Uma pessoa que participa ativamente das discussões acerca de sua realidade exerce, portanto, aquilo que o autor chama aqui de cidadania ativa. E muitas vezes a escola se afasta dessa discussão da cidadania nesses termos. Apresenta apenas uma discussão meramente formal e que limita os próprios entendimentos ou o próprio processo
de construção da formação cidadã, né, que deveria ser uma das experiências mais importantes do processo educacional entre nós brasileiros, por exemplo. Então, nosso desafio, segundo o autor, como educadores, é adotar práticas pedagógicas que possam instrumentalizar já na idade infantil o exercício da cidadania, sem considerá-la apenas como uma etapa de preparação para a cidadania adulta. Vai demorar um tempo, quando você votar, etc, etc. E numa cidadania ativa e coletiva, tais práticas devem proporcionar oportunidade para as crianças e adolescentes participarem em decisões e desenvolverem o empoderamento enquanto grupo. Contextos como esses, no qual nós estamos vivendo agora, né, de eleições municipais, etc., seria extremamente bacana para tratar de questões relativas aos processos da cidadania, né, em todos os níveis de escolarização. É algo palpitante, né? Anos atrás eu tive um plano de ensino sobre isso. Violência e paz, por fim, dois conceitos com os quais nós trombamos muitas vezes, mas tratamos como simples palavras. Uma educação verdadeiramente voltada para a diversidade deve discutir as múltiplas formas de violência existentes, né, em nossa realidade, não se restringindo a tipos clássicos como a violência física. Há violências muitas vezes que são simbólicas, que não são materiais. Há violências múltiplas que nos afetam cotidianamente, inclusive no espaço escolar, mas são amplamente também negligenciadas por nós mesmos, profissionais da educação. Por outro lado, deve-se atender, portanto, entender que a paz, né, não deve ser apenas uma ausência de conflito, uma ausência de guerra. A paz é, em sentido mais amplo, ou em sentido mais profundo, um estado de equilíbrio e justiça, contrário, né, às mais variadas formas de violência. Então essa é outra discussão primordial e que muitas vezes ela atravessa toda essa experiência que diz respeito à discussão da educação voltada, né, para a diversidade, para e na diversidade. Porque a própria diversidade ela é alvo do quê? De violência, os mais diversos tipos de violência, os mais diversos tipos de exclusão. A gente só vai ter paz quando esses processos de violência, de fato, eles forem solucionados, tivermos um diálogo equilibrado entre os diferentes humanos, as diferentes experiências humanas, gerando, portanto, finalmente, justiça para todas as pessoas. E aí nós chegamos ao fim dessa aula de 57 minutos. Tentarei me limitar a um período assim, de 60 minutos, ok? Em todas essas aulas assíncronas, para que também não seja excessivo, né? É difícil essa aula, olhando para a tela, etc., para que vocês possam rever também essas questões de maneira mais tranquila. Peço, por favor, como tarefa, que vocês coloquem suas impressões a respeito dessa primeira aula, que vocês, por gentileza, manifestem dúvidas, caso haja, né, caso elas existam, e que também teçam críticas, enfim, sugestões, para que a gente possa seguir da melhor maneira possível esse nosso diálogo aqui nesse semestre. No mais, desejo mais uma vez que todos estejam bem, assim continuem, que cuidem de suas famílias, que cuidem de si, e a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Um abração para todo mundo, tchau, tchau, um abraço.